Muito bem, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga. Nós vamos à mensagem de hoje. Estamos falando sobre Lucas, o livro histórico de Lucas, no capítulo 7. Mas antes, eu gostaria de falar algumas coisas aqui para você. Primeiro, que nós temos algumas maneiras de interpretar e de ler a Bíblia. Por exemplo, normalmente quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender o contexto, tá? Por isso que é importante nós não lermos apenas um versículo. Então você lê o texto e todo o contexto. Isso é muito importante. Depois é importante também você saber para quem que aquela mensagem estava sendo dirigida. Quem estava falando, se era Deus, se era um profeta, se era Jesus, e para quem estava falando, tá? Se era para judeus, se era para gentios. A questão temporal também é muito importante. Do tempo, por exemplo, quando que aquele livro foi escrito ou aquela carta foi escrita. É importante também sabermos a questão dos costumes, tá? O costume daquela época. Talvez você diga assim, mas aí fica muito difícil ler a Bíblia. Porque para sabermos tudo isso, é claro que você também pode buscar, por exemplo, saber o significado das palavras. Você pode também buscar outros versículos em outros livros para confirmar aquela passagem ou aquela doutrina. Tudo isso. Ou então você pode também interpretar de uma forma literal ou de uma forma não literal, apenas uma parábola ou uma história ou uma linguagem de figura, uma metáfora, ou então você interpretar, né, da sua maneira, da sua forma. Mas isso é muito perigoso, você interpretar da sua forma, da sua maneira, porque é aí que surgem entendimentos equivocados, tá? Entendimentos que não são aqueles que realmente o escritor deveria ou queria passar. A pessoa pode dizer assim, mas aí fica muito difícil, fica muito complicado. É verdade, meu irmão, minha irmã, mas Deus quer assim, sabe? Que nós nos aprofundemos. Aliás, hoje trabalhando, e eu estava pensando, né? Por que os líderes religiosos, eles deturpam tanto a palavra de Deus? Por que eles deturpam tanto? Às vezes o texto quer dizer uma coisa e eles interpretam totalmente diferente, com, sabe, outras intenções. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que as pessoas não vão buscar a fundo o entendimento. Na verdade, eles subestimam o povo, a inteligência das pessoas. E na cabeça deles, eles dizem assim, olha, as pessoas não vão buscar a fundo o que quer dizer. Elas não vão se preocupar com isso. Elas simplesmente vão aceitar aquilo que nós estamos falando. Então, eles pensam dessa forma. Eles acreditam que o povo não tem a capacidade, a sabedoria para interpretar os textos. E aí, eles continuam enganando, eles continuam iludindo as pessoas. Então, eu sugiro a você que, sabe, se esforce para buscar cada vez mais o conhecimento, tá bom? E uma coisa importante, veja só, nessa passagem que nós estamos lendo,
quando Jesus foi convidado por um fariseu para jantar na casa desse fariseu, e entrou uma mulher que era pecadora, e é verdade que a mulher pecadora, quando se tratava disso, pecadora, naquela época, se tratava mesmo de uma prostituta. E pelo menos eles criam assim. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque se você reparar na Bíblia, você vai reparar de uma certa forma, de uma certa maneira, e devemos saber nos localizar no tempo e na cultura daquela época, daquele tempo, embora isso também aconteça nos dias de hoje. A mulher, ela era bem, bem desprezada. Ela era, sabe, rejeitada. A mulher, ela era, podemos assim dizer, considerada como um nada, como um nada. Você observa isso, tá? Existia a misoginia, né? Já naquela época, o machismo muito grande, as mulheres eram desprezadas. Então, é importante nós observarmos isso, entendermos isso. A mulher, você veja só, no Brasil mesmo, se eu estiver equivocado, por favor, vocês me corrijam, mas eu tomei conhecimento agora, há pouco tempo, que a mulher no Brasil, por exemplo, a mulher no Brasil, ela poderia estar exercendo a mesma profissão do homem. Ou seja, os dois têm a mesma profissão, trabalham a mesma quantidade de hora ou de horas, mas a mulher, ela ganhava pelo menos 30% a menos que o homem. Ou seja, exercendo a mesma função, trabalhando a mesma quantidade de horas, e ela recebia 30% a menos. Me parece que esse novo governo, e eu não sou filiado a nenhum partido, eu não sou político, tá? Eu não estou filiado a nenhum partido e nem pretendo ser, mas me parece que esse novo governo sancionou para equiparar, né? Para equiparar a mulher ao homem. Ou seja, se trabalha a mesma quantidade de horas e tem a mesma profissão, exerce a mesma função, não justifica ganhar menos. Mas você veja que nós estamos no século XXI e ainda existia essa disparidade, essa desigualdade. Aqui mesmo em Portugal, me parece que a mulher só pôde votar, tem aí uns 50 anos, 50 e poucos anos que a mulher pôde votar. Então, imagine você, por exemplo, há 3.000 anos, há 2.000 anos, imagina como que era. E Jesus, interessante, que Jesus, na época dele, ele vai quebrando esses paradigmas. Jesus, ele era um defensor da minoria. Ele era um defensor da minoria, ele era um defensor dos pobres, ele era defensor dos pecadores, ele era defensor daqueles que eram rejeitados pela sociedade. Por exemplo, naquela época, o leproso não podia conviver com as pessoas, ficava afastado. Então você observa
o quanto que Jesus ele quebrava os paradigmas e quanto que essa cena, ela causou uma certa indignação interior daquele homem, daquele fariseu. Isso está em Lucas, né? Em capítulo 7, o versículo 39, diz assim: quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso o quê? O que ele viu? Ele viu uma mulher entrando, né, ali na casa. A mulher se jogou aos pés de Jesus, ela chorava aos pés de Jesus, lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugava com o cabelo, derramou o perfume que ela trazia precioso sobre Jesus. Interessante essa questão do cabelo. A mulher naquela época não podia andar com o cabelo solto. Andar com o cabelo solto era um escândalo, era como se a mulher hoje andasse sem as roupas da parte de cima, com os seios de fora. Ela era considerada, se deixasse o cabelo solto, uma prostituta, uma mulher vulgar, não podia andar assim. E veja, Jesus era um judeu, não devemos esquecer isso. Jesus era um judeu e havia costumes, existia naquela época toda uma cultura. Então aquilo ali para aquele fariseu era um escândalo, e principalmente uma mulher desse jeito, dessa forma, tocar em Jesus, tocar nele. Tanto é que o fariseu, ele vai dizer assim, quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo. Ele não disse com as pessoas, mas ele disse no seu íntimo, no seu interior: se este homem fosse profeta, ou seja, se ele fosse santo realmente, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Olha só o que ele fala, que tipo de mulher? Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, olha o que Jesus vai dizer ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga-me, mestre. Respondeu Simão, diga-me, o que o senhor quer falar? Não, ele não sabia que Jesus conhecia o pensamento dele, que Jesus sabia o que ele estava pensando. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem prestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso, ou seja, depois da dívida perdoada? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Jesus disse: você está certo, disse Jesus. Mas é importante nós percebermos uma coisa. Embora um devia 500, né, e o outro devia apenas 50, os dois não tinham nenhuma condição de pagar. Eles não tinham condições de pagar. Ou seja, eles eram escravos daquela dívida. E quando naquela época uma pessoa não podia pagar a sua dívida, ela se tornava escrava, ela podia se tornar escrava daquele a quem ela devia. Isso era uma lei, era um costume. Você, por exemplo, tinha uma dívida. Você não conseguiu pagar a dívida, então os seus filhos seriam levados escravos ou você mesmo seria escravizado. Essa era a lei, era o costume, né? Era o costume. Então, os dois não tinham como pagar, mas os dois foram perdoados. Ora, isso nós estamos falando antes da cruz. Jesus não tinha morrido ainda na cruz.
E existia até então tanto o pecado de Adão, inclusive estamos falando desse pecado de Adão na igreja em casa, aos domingos, domingo agora vamos continuar, e havia também o pecado, porque pecado é errar o alvo, né? E pecado para os judeus era a transgressão da lei. Então todos eles transgrediam a lei. Tanto é que João vai dizer para os judeus: aquele que diz que não tem nenhum pecado é mentiroso. Por quê? Porque todos pecavam, todos falhavam, todos erravam o alvo e não tinham como pagar. Não adiantava, podia até fazer os sacrifícios de animais, mas isso não era suficiente. Apenas aliviava ali aquele momento, mas não resolvia o problema do pecado. Não resolvia. Quem resolveu o problema do pecado foi Jesus na cruz do Calvário, que cancelou a dívida. Entende agora, quando está escrito lá, se eu não me engano, em Colossenses, que ele cancelou a dívida? Eu vou ler para você Colossenses, olha só, que diz: cancelou o escrito de dívida, tá? Cancelou o escrito de dívida. Isso está em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. É claro que isso aconteceu lá na cruz do Calvário. Jesus, ele cancelou o escrito da dívida. Toda aquela dívida da lei, daquele pecado de Adão, foi cancelado, meu irmão, minha irmã. E foi cancelado lá na cruz. Então, quem nasceu depois da cruz, essa é a questão temporal. Quem nasceu depois da cruz já nasceu com a dívida paga, ou seja, já nasceu sem dívida. O que nós devemos fazer? É tomar posse disso, é ter esse entendimento. Por isso que a libertação, ela acontece aqui. O livramento acontece aqui, quando você tem o entendimento. Ter o Espírito é ter o entendimento. Ter o Espírito é isso, andar no Espírito é andar no entendimento do Evangelho da Graça. Saber que hoje já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nós já nascemos com a dívida paga. Nós não nascemos debaixo da lei. Já não existia mais a lei. Veja, quando é que foi cancelada a lei? Quando é que foi cancelada a lei? A lei foi cancelada, a dívida foi paga aonde? Na cruz. Jesus morreu quando? Ele morreu no ano, por volta ali do ano 30, no ano 30, 33 do primeiro século. Tá certo? Tanto é que o nosso calendário, ele é dividido em duas partes, antes de Jesus e depois de Jesus. Por isso diz antes de Cristo, depois de Cristo. Ora, eu nasci, veja só, eu nasci há 1966 anos depois de Cristo. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, eu não era nascido. Eu nasci só 1900 e poucos anos depois. Ou seja, eu já nasci com a dívida paga. Eu não tenho mais dívida, espiritualmente falando, não tenho. Tenho dívidas, espiritualmente falando. De ter que cumprir ordenanças, de ter que, por exemplo, participar de Santa Ceia, de dar dízimo, de jejum, de festa de tabernáculo, de festa de primícias, nada disso, de não comer carne de porco, ou as 360 aliás, 613 leis de Moisés. Não. Mas por que nós erramos hoje? Por que existem, então, tantos erros hoje? Existem obras da carne. As obras da carne, sim. As obras da carne existem. Podemos, sim, ainda nos deixarmos levar pela carne, porque ainda vivemos aqui nesse corpo, ainda vivemos aqui nessa habitação de carne. Mas aquela dívida que o nosso espírito estava morto, nós não estávamos em comunhão com Deus,
Isso já não existe mais. Você está em comunhão com Deus. O que Jesus quer dizer para aquele fariseu é que tanto aqueles que deviam 500 como os que deviam 50 não podiam pagar a dívida, ou seja, não conseguiam cumprir as 613 leis, não conseguiam ser salvos. A dívida foi paga lá na cruz. Veja, essa passagem tem tantas coisas para nós trabalharmos nela, para nós estudarmos ela. Eu vou continuar esse assunto amanhã. Amanhã eu quero falar sobre o amor, que Jesus falou, que o que devia 500 e foi perdoado, amaria muito mais do que aquele que devia 50 e foi perdoado. Ou seja, aquele que mais foi perdoado, porque os seus erros eram maiores, mas também amaria, mas também demonstraria o seu amor. Mas vamos falar sobre isso amanhã, porque agora nós vamos à oração. Caso você queira deixar aí o seu comentário a respeito desse assunto, você pode deixar aí o seu comentário. Nós vamos aqui apenas ouvir um louvor, enquanto você faz aí os seus comentários, e em seguida nós vamos então à oração, tá bom? Quando ninguém já não me escuta, nem há sentido em meu viver, Tu me dá paz e esperança pra caminhar e vencer. Sei que não hei de saber a razão e o porquê. Me amas tanto assim, que maravilha, maravilhas de ti. Não sei o que de mim seria sem tua mão a me guiar, pois tanto tempo já passei sem ter razão para amar. Agora hei de saber a razão e o porquê. Me amas tanto assim, que maravilha, maravilhas de ti. Que maravilha, maravilhas de ti. Ó Pai amado e querido, como é bom, Senhor, nós meditarmos na Tua palavra, como é bom desfrutarmos desses momentos aqui
com os nossos amigos, com os nossos irmãos e irmãs dessa comunidade Igreja em Casa. E louvarmos o Senhor, engrandecermos o teu santo e sagrado nome. Agradecer ao Senhor pelo ar que respiramos, agradecer pela vida, agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de cada um dos seus. E eu sei que neste momento, nesse instante, o Senhor sabe exatamente o que se passa, o que acontece na vida de cada um. O Senhor sabe das suas lutas. O Senhor sabe das suas dificuldades. Aqueles que talvez estejam passando por algum tipo de problema na família, algum tipo de problema de saúde ou econômico, financeiro, algum tipo de problema, meu Pai, em relação às suas emoções, os seus sentimentos. Pessoas que às vezes não dormem por causa da preocupação com as dívidas, as lutas. Pessoas que agora estão em hospitais, em presídios, clínicas de recuperação, asilos, pessoas que estão em orfanatos, crianças. Sabe, meu Pai, que nesse instante a tua compaixão, a tua misericórdia chegue a cada uma dessas pessoas para suprir as necessidades, ó Pai, para que esta pessoa tenha vida, receba vida agora, que ela receba forças nesse instante. Sim, porque nós cremos que se o Senhor quer agir, se o Senhor quer curar, nada e ninguém poderá impedir. Porque ninguém pode resistir à vontade do Senhor. Ninguém pode resistir ao teu poder quando o Senhor quer agir. Quem impedirá? Ó Pai, eu peço por cada um aqui desse canal, por aqueles que têm nos ajudado, que têm nos apoiado. Oro pelos membros desse canal, que o Senhor dê condições a esta pessoa para que ela cada vez mais possa participar, ajudar, compartilhar, que portas se abram, ó Pai, e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada uma dessas pessoas. É o que eu te peço. Peço pelos nossos familiares, pelos nossos filhos,
peço pelos pais, pelos irmãos, peço por todos, meu Pai, para que o Senhor cubra com a tua misericórdia, com a tua compaixão. É o que eu te peço e te agradeço. E todos os que creem, digam, assim seja. Muito bem, meu irmão, minha irmã, mais um programa, e nós temos um imenso prazer de estar aqui com todos vocês, e mais uma vez eu quero agradecer a você que tem nos apoiado, que tem nos ajudado. Como que você pode apoiar? Como que você pode nos ajudar? Bom, primeiramente, se tornando um membro do canal, você pode fazer isso se tornando um membro do canal, ou então através também do Superchat você pode nos ajudar, ou fazer um Pix com aquilo que você puder, com aquilo que você desejar. Não esqueça sempre de dar o seu like, de se inscrever no canal caso você não seja um inscrito no canal, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente e até a próxima. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Olá, eu gostaria de lhe convidar para que você fizesse parte da nossa comunidade Igreja em Casa. E como que você pode fazer isso? Se tornando um membro aqui do nosso canal. Basta você clicar lá naquele botãozinho que diz assim, seja membro ou aderir. E o próprio YouTube vai dando os passos para você, o passo a passo, como você se tornar um membro do canal. Ou então, seja um apoiador do canal através do Pix, que eu coloco aí para que você então possa colaborar de uma forma voluntária. E no dia 30 de junho, nós teremos uma live exclusiva para os membros e para os apoiadores do canal. Dia 30 de junho vai cair numa sexta-feira e a live ela vai acontecer no horário de 8 horas da noite, horário do Brasil, e meia-noite, horário de Lisboa, de Portugal, tá bom? Então basta você se tornar um membro do canal ou então um apoiador aqui do nosso trabalho, do nosso canal, da comunidade Igreja em Casa. E aí o que você faz? Depois que você se torna um membro, que você seja um apoiador, que você também faça aí a sua contribuição voluntária, você me envie um WhatsApp, tá? O WhatsApp é o 351, primeiro você coloca o sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912
590-270. E aí eu vou colocar você no grupo de WhatsApp da nossa comunidade, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço